Então eu queria agradecer a presença de todos. Acho que é um assunto da maior relevância possível, é um assunto de interesse de todo o estado do Piauí, de uma maneira geral. O Hospital São Marcos, ele é uma instituição de 73 anos, né? O Hospital São Marcos é de 1953 e o Hospital São Marcos presta assistência para a população mais carente do estado do Piauí antes mesmo de existir o SUS. O SUS é de 1988, o São Marcos já atuava 15 anos, mais de 20 anos antes da constituição do Sistema Único de Saúde. Essa casa foi construída e foi constituída e foi ampliada com o único objetivo de atender a população mais carente. Existe uma confusão muito grande sobre a natureza jurídica do São Marcos. O São Marcos é um hospital privado, filantrópico, mantido por uma entidade beneficente. O que é que isso significa? Isso significa que o hospital tem algumas imunidades tributárias. Existe um falso entendimento, né, de que o São Marcos não paga impostos. Isso não é verdade. O São Marcos paga milhões em impostos mensalmente. A imunidade tributária se refere a alguns impostos especificamente. Mas a carga tributária que nós pagamos é alta, contribuindo assim também, além da assistência médica direta, também para a sociedade. É uma empresa de grande porte, gera 2.500 empregos diretos e presta assistência médica a milhares de piauienses. Tanto piauienses atendidos pelo Sistema Único de Saúde, quanto piauienses atendidos pela saúde suplementar. Os recursos do superávit gerado pela assistência à saúde suplementar, que é o atendimento dos planos de saúde, é integralmente revertido em auxílio para ajudar no tratamento dos pacientes do SUS, já que é de conhecimento público no país inteiro que a tabela do SUS por si só não é suficiente para o custeio do hospital e de nenhum hospital. Até os hospitais públicos precisam de socorro do Tesouro dos Estados e do Tesouro dos Municípios para manter sua operação. Então, um grande hospital público, ele tem sua folha de pagamentos, por exemplo, paga pelo Tesouro Estadual. E a tabela SUS vem só como uma remuneração complementar. No caso do São Marcos, tudo tem que ser custeado pela tabela do SUS. Isso não tem nenhum paralelo no país. Não existe hospital no país que preste o serviço do nível que o São Marcos presta, do nível em qualidade e em quantidade, que tem a mesma forma de remuneração. Nós somos um CACOM, somos o único CACOM do estado do Piauí, que é um centro de alta complexidade em oncologia. O que isso significa? Que nós tratamos a todos os tipos de câncer, sem exceção. Estão aparecendo novas unidades no estado do Piauí, ainda bem, para o tratamento de câncer, que tratam 5, 6 tipos diferentes de câncer. Nós tratamos todos. Não existe nenhuma outra estrutura no estado do Piauí que trate crianças com câncer. Só o São Marcos. Preservar o Hospital São Marcos não é preservar esta diretoria, não é preservar estes prédios, é preservar a saúde pública do estado. Isso precisa ficar muito claro a todos. Os gestores públicos têm uma obrigação constitucional de prestar assistência médica à população. Essa obrigação ela é definida na Constituição Federal. Não somos nós que definimos ela. O São Marcos é apenas um prestador de serviços. Ele faz parte de uma rede de assistência à saúde. Quem tem que coordenar esta rede é o gestor público. Quem tem que comandar esta rede é o gestor público. E mais importante, quem tem que custear essa rede é o gestor público. Então, é de responsabilidade dos gestores públicos fazer o custeio adequado das estruturas que prestam assistência à população mais carente. Eu estou à inteira disposição, nós preparamos um documento para vocês, que foi distribuído a todos. Esse documento ele contém as informações mais importantes da assistência que o São Marcos presta e nós disponibilizamos também para vocês o relatório da Planisa. Nas últimas semanas, especialmente, há comentários muito levianos, com toda a franqueza da palavra, acerca da gestão dos recursos dentro do Hospital São Marcos. Esses comentários eles não se sustentam
tanto não se sustentam que eles datam de anos e nunca se conseguiu comprovar nada, porque não existe nada a ser comprovado. Esse relatório que vocês receberam, juntamente com o relatório executivo do hospital, é o relatório da Planisa. A Planisa é uma das maiores empresas especializadas em gestão médico-hospitalar do país, dedicada à análise de custos hospitalares. E a conclusão da Planisa, com o relatório que está na mão de vocês, é de que a gestão do São Marcos é uma gestão eficiente e totalmente comparável. Os custos são totalmente comparáveis aos seus pares no Brasil inteiro. O que não dá para comparar é comparar um hospital de bairro, o custo de um hospital de bairro, com o custo de um hospital de alta complexidade desse tamanho. Isso é leviano, irresponsável e passa uma mensagem errada para a população. Quando você compara o São Marcos com seus pares em outros estados do país, a Planisa atestou, é absolutamente comparável, não existe nenhuma distorção, nenhuma sequer. Então isso precisa ficar muito claro também. O nosso problema aqui não é de gestão, o nosso problema aqui é de custeio, e o custeio é de responsabilidade da gestão pública. Agora vocês se sintam absolutamente à vontade, eu só queria que houvesse uma certa ordem, Cláudio, eu queria que você coordenasse para que a gente fosse responder às eventuais perguntas que vocês possam ter. O Marcos Teixeira levantou o dedo primeiro, na sequência, tá? Aí. Ok. Doutor Marcelo, Pegar o microfone. nesse documento que o senhor distribuiu aqui para a imprensa, os dados ficam bem claros, né, sobre o que o São Marcos recebe anualmente e o que pleiteia anualmente. Só para ver se eu compreendi, são 72 milhões, né, que o hospital recebe e precisaria de um incremento de 50 anual, dado por ano. Precisaria de um incremento de 50 milhões e 400 mil, que daria 122 milhões anuais. Com base nisso aqui, eu queria fazer a seguinte pergunta. Lá na frente do documento, o São Marcos diz que neste momento enfrenta dificuldade de recursos para sustentar a continuidade de suas atividades, configurando-se risco iminente de interrupção de prestação dos serviços oncológicos, o que infelizmente já se iniciou. Eu queria só que o senhor são quantos pacientes hoje atendidos pelo São Marcos, nesse caso da oncologia, e com relação à suspensão desses atendimentos, que já teria iniciado, atinge quantas pessoas, né? O que deixou, o que é atendido, o que deixa de ser atendido? Perfeito, Marcos. Eu vou me estender um pouco mais na resposta, porque eu acho que ela já vai responder a pergunta de algum outro colega seu e outras perguntas talvez você tenha. Vamos lá. Na página 2 do documento que o São Marcos entregou, tem uma tabela, que é uma tabela que ela é muito importante para o entendimento de tudo. Né? Muito importante. Essa tabela, ela mostra o seguinte, ela pega pares do Hospital São Marcos, como, por exemplo, o Hospital Oncológico Infantil do Pará, o AC Camargo de São Paulo, a Fundação Pio XII de São Paulo, a Fundação Napoleão Laureano da Paraíba, o IMIP de Pernambuco. Ele faz uma comparação do que o São Marcos recebe versus o que essas instituições recebem. Detalhe, isso era o recebido dessas instituições em 2023. O dado hoje é ainda maior. Mas como os últimos dados oficiais disponíveis de todos eram de 2023, a gente pegou a base de 2023. O Hospital Oncológico Infantil do Pará, para cada criança que ele trata, recebe 4,5 vezes a tabela do SUS. O São Marcos recebe 1,1. O AC Camargo de São Paulo, para cada paciente com câncer que ele trata, ele recebe 3,9 vezes a tabela do SUS. O São Marcos recebe 1,1. A Santa Casa de Belo Horizonte recebe 2,24 vezes a tabela do SUS. O São Marcos recebe 1,1. Então, quando eu comparo com os pares, Marcos, a diferença é absurda. Porque quando a gente fala no valor isolado em milhões de reais, fica parecendo uma soma estratosférica. O São Marcos já recebe 72 milhões, isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo, isso é o custo do tratamento do câncer. A pergunta que tem que ser feita aqui é: gestor público do estado do Piauí, você quer custear o tratamento do câncer ou não? A pergunta é essa. Porque o São Marcos recebe menos do que o resto do país. O São Marcos passa por dificuldades financeiras por subfinanciamento, não por excesso de custos.
como a Planisa documentou e como nós temos falado há anos e que ninguém consegue provar o contrário, simplesmente porque é a verdade. Com relação à pergunta que você fez, tem uma outra tabela nesse documento que mostra a nossa produção. Que mostra a nossa produção. Aqui. A primeira, na página 1. Pronto. Na janela de um ano, na janela temporal de um ano, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, consultas e atendimentos em oncologia. Nós estamos falando de pessoas com câncer. São Marcos fez na janela de um ano, até o final de abril agora, 39.823 atendimentos de pacientes com câncer. Isso aqui coloca o São Marcos como uma das 10 maiores produções em oncologia do Brasil. Isso aqui é um patrimônio do nosso Estado. Não proteger esta casa é uma irresponsabilidade. Não adianta você dizer que está comprometido com a saúde pública se você não protege uma instituição que faz isso aqui que o São Marcos faz. O São Marcos faz, por mês, como está na primeira linha, em média, mais de 4.900 sessões de quimioterapia. As pessoas não têm ideia disso, e elas precisam ter ideia. Nós estamos contando, e quando eu me refiro a nós, eu não estou falando da direção do São Marcos. Eu estou falando das pessoas carentes do estado do Piauí que têm câncer. Elas precisam que vocês levem isso à frente. Nós já apelamos à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Nós já apelamos ao Ministério Público. Apelamos ao Ministério Público Estadual e Federal. Apelamos à Assembleia Legislativa. Apelamos à Bancada Federal do Piauí. Estamos há anos nessa luta. E nunca recebemos nada de concreto. Essa é uma verdade que precisa ser dita com muita tranquilidade, mas com muita firmeza. E firmeza para defender os interesses do piauiense pobre com câncer não vão faltar nunca a essa casa. Então, inicialmente, infelizmente, Marcos e todos, nós tivemos que suspender o atendimento dos novos casos de pacientes com câncer, porque nós estamos fazendo um esforço gigantesco para tentar ter condições de manter o atendimento das pessoas que já estão aqui. Agora, não existe estrutura no estado do Piauí que tenha sequer 10% da capacidade de atendimento que o São Marcos tem. Nenhuma. O colapso do atendimento oncológico do Hospital São Marcos é praticamente o colapso do atendimento oncológico do estado. Que bom que estão sendo abertos centros de tratamento de câncer no Hospital Getúlio Vargas em algumas cidades do interior. Já não era sem tempo, isso é obrigação do governo estadual, não é favor. Agora, o que também é obrigação é acolher e financiar adequadamente a assistência do câncer que é prestada de maneira grandiosa nessa casa de saúde. Hoje, doutor Bartolomeu da TV Cidade Verde, eu gostaria que o senhor levantasse de forma bem objetiva qual é o aporte financeiro que o São Marcos recebe por mês e qual a contribuição de cada ente, o município de Teresina, o Estado, o governo federal, através do SUS, o Ministério da Saúde, e o que é que está faltando, então, para que o São Marcos volte a atender o atendimento que foi suspenso. Perfeito. Eu quero dizer o seguinte, o São Marcos ele é uma instituição apartidária. O São Marcos não está aqui comprando briga política nenhuma, não nos interessa a questão política. O que nos interessa é manter a assistência à saúde. O financiamento da saúde no Brasil, de alta complexidade, ele é tripartite. O que significa tripartite? Existe verba da União, existe verba do governo do Estado, existe verba do município onde o hospital está situado. Nós atendemos a piauienses de todos os municípios. Eu gosto de brincar internamente, se você quiser conhecer o mapa do Piauí, vá nas enfermarias do Hospital São Marcos. Tem gente aqui tratando câncer do estado inteiro, de Parnaíba a Corrente, do estado inteiro.
apenas 41% dos pacientes tratados no Hospital São Marcos são da região Entre Rios, na qual Teresina está incluída. 59% dos pacientes atendidos aqui são de outros municípios do Piauí. O governo do estado do Maranhão é pactuado com São Marcos, nós atendemos também a 27 municípios do Maranhão. Maranhão contribui em média com R$1 milhão por mês, por 27 municípios. O governo do estado do Piauí contribui com R$900 mil por mês. O resto é destinação do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Teresina. Qual o valor? O São Marcos recebe em média por mês R$6 milhões pelo atendimento do SUS. Esses R$6 milhões vêm da União e da Prefeitura de Teresina. E mais 900 mil do governo do estado do Piauí. Fora a prefeitura entra com 900 mil. Não, os 900 mil incluídos nos 6, perdão. 5 milhões e 100 entre União e Prefeitura, 900 mil do governo do estado do Piauí. 6 milhões é o total. A Prefeitura e a União. Varia, geralmente a contribuição mensal da Prefeitura é da ordem de 3 milhões e 800. Aqui, ó. Tereza. Marcelo Tereza Val, do Portal Política Piauí. Dos valores já descritos aqui, quem define o repasse que é feito pelo SUS para o São Marcos e para as outras 3 entidades que passaram a ter serviço de oncologia no Piauí? A tabela do SUS ela é um norteador que define qual é a contribuição do governo federal. Basicamente é isso. E aí, como eu falei que o financiamento é tripartite, vem de estados e municípios. Então, por exemplo, um hospital oncológico no Pará, que é situado na cidade de Belém, que recebe 4,5 vezes a tabela do SUS, o Ministério da Saúde geralmente contribui com uma vez a tabela do SUS, o governo do estado do Pará com outro tanto, a Prefeitura de Belém com outro tanto. E aí é uma coisa da capacidade discricionária de cada estado e cada município e do interesse do gestor público em resolver o problema e manter a assistência à população. Eu sou o Nilson, da TVN Piauí. Eu tive recentemente com o prefeito de Teresina, Firmino Silvio Mendes, onde ele afirma que há uma má gestão aqui. Já que no seu passado ele disse que não estão sendo bem enrolados, colocados em seus devidos locais. E a última entrevista que eu tive agora com a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Leopoldina, né? Sim. Ela falou que está à disposição para entregar o SUS para o Estado e deixar vocês, com o Estado, tomarem de conta disso. Como é que o senhor vê essa afirmação? Não, são duas afirmações diferentes, né? O senhor trouxe uma afirmação do prefeito e trouxe uma afirmação da doutora Leopoldina. Dentro da prefeitura, só a mesma coisa. Sim. Com relação à afirmação do doutor Silvio Mendes, eu repito, eu não quero entrar em discussão política aqui. Eu vou responder a acusação dele com um parecer técnico da maior empresa de consultoria em custos do país, que está na mão de vocês. Então, a resposta já está dada a essa afirmação do prefeito. Com relação ao que a doutora Leopoldina falou, eu repito, o São Marcos é um prestador de serviços. A decisão se a gestão da assistência oncológica de alta complexidade através do Hospital São Marcos vai ser intermediada pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado, ela é uma decisão dos gestores públicos. O fato objetivo é que o São Marcos precisa ser contratualizado dentro de um contrato que contemple a remuneração compatível com a complexidade e grandiosidade dos serviços que presta. Se a gestão vai ser pela Prefeitura ou pelo Estado, isso é uma decisão do gestor público. Historicamente, nós sempre fomos vinculados à Prefeitura de Teresina. Doutor, o que seria necessário hoje como complementação para, de fato, o São Marcos prestar um bom serviço, cumprir toda essa malha de necessidade? Essa pergunta ela está respondida dentro do documento, mas eu faço questão de frisá-la. Quando a gente fala, Marcos, voltando aqui para você, nos valores absolutos, parece que a gente está falando de valores estratosféricos. Mas quando a gente olha para a tabela comparativa com hospitais pares no país, se o São Marcos recebesse o pleito dele de complementação de R$4 milhões por mês, nós seríamos remunerados com a tabela com o equivalente a 1,7 vezes a produção tabela SUS. Mesmo assim, ficaríamos abaixo de todos os pares que eu citei nesse documento. Mas superaria os problemas? Superar o problema não é de gestão.
Se alguém nos desse 4,5 vezes tabela SUS, como alguns hospitais recebem no país, esse hospital estaria tratando não apenas câncer pelo SUS. O Piauí, as principais causas de morte do estado do Piauí, assim como acontece no Brasil, envolvem doenças cardiovasculares e câncer. A nossa rede de assistência para doença cardiovascular é insuficiente. Vocês podem pesquisar nas bases de dados. E a nossa rede de assistência à oncologia não é insuficiente por causa do São Marcos e está em vias de se tornar. E fala-se numa gestão espetacular da saúde no estado. O senhor fez essa comparação aqui, ó, para ver se Só- os dois estados... Eu queria só me Cláudia, complementar organize. o valor o que o Estado poderia melhorar, o município Não. melhorar, a União melhorar. O São Marcos documentou e, comparando-se com os seus pares, precisa de um aporte mensal adicional de aproximadamente 4 milhões de reais. A fonte desses recursos não cabe a nós definir. Diretor, bom dia. Pedro Melo, Conecta Piauí. Bom, nesse momento o São Marcos se encontra em uma situação que não recebe novos pacientes oncológicos, não é isso? Sim. Queria saber a expectativa para os próximos dias, meses, não sei. Esses novos atendimentos só retornam com esse aporte de 6 milhões de reais? Ou como é que fica essa situação daqui para frente? 6 não, 4. 4. Desculpa, seu nome? Pedro Melo, Conecta Piauí. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. O São Marcos quer retomar esses atendimentos hoje. Sabe? O São Marcos quer receber e receber seus pacientes novamente hoje. Você não tem a menor ideia da angústia dessas pessoas que estão sentadas aqui atrás, que são os nossos principais gestores das diferentes áreas do hospital. E da nossa angústia com as pessoas chegando à nossa porta. Esse hospital foi criado para atender essas pessoas. A gente quer atendê-las hoje, na verdade. Só que nós não podemos gerar falsas expectativas e mentir para as pessoas. O que adianta eu dizer que recebo você com câncer se eu não tenho acesso aos remédios para te tratar? Aos insumos para te operar de câncer? Isso seria o quê? Enganação. Nós não vamos fazer isso. Nunca. As coisas precisam ser colocadas às claras. E é isso que nós estamos fazendo. O São Marcos evitou publicizar essa situação durante mais de 4 anos. Nós não tivemos resposta concreta de nenhum gestor público, de nenhum poder específico. Então isso precisa ser dito. Nós estamos falando do tratamento de câncer de um estado inteiro. Nós temos aqui hoje mais de 45 crianças com câncer internadas. Nesse momento inicial, a gente está fazendo um esforço sobre-humano para tentar manter o atendimento das pessoas que já estão conosco. Se nos próximos dias essa situação não for resolvida, daqui a pouco nós não teremos meios materiais de tratar as pessoas que já estão conosco. Então a pergunta é isso que o piauiense merece? Repito, é isso que o piauiense merece? Como cidadão eu digo, não. A decisão só vai ser revista se tiver o aporte. Não é uma decisão, é uma impossibilidade material. Porque quando se coloca como decisão, fica parecendo com uma deliberação. E isso não é uma deliberação. É a impossibilidade material da prestação do serviço como ela vinha sendo feita. Aqui, doutor Marcelo. Só um instantinho, Marcos. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, dentro desse valor da tabela SUS, eu acredito que qual o valor devido que o governo do estado deveria repassar e também se há má vontade dos gestores públicos de repassar esse valor que o Hospital São Marcos deveria receber. Eu vou repetir. Nós não vamos entrar em discussão política aqui, né? Ela não nos diz respeito. A única coisa que eu acho que vale a pena, como eu tive a oportunidade de falar, o Silas Freire no programa dele colocou muito claramente, a União repassa tanto, a Prefeitura de Teresina repassa tanto, o Governo do Estado repassa tanto. Vocês façam as contas e cheguem às próprias conclusões. Não cabe ao São Marcos ficar apontando para o gestor público, você tem que aportar tanto, você tem que aportar tanto, você tem que aportar tanto. Repito, essa decisão é do gestor público. Agora, o que eu acho que precisa ser dito com clareza para a população é o seguinte: eu sou o gestor público e não quero aportar mais, assuma as responsabilidades decorrentes disso. Doutor Marcelo. Seu nome e sua empresa. Doutor Marcelo, Fernando Souza, TV Luta 1, tudo bem? Sobre esses novos pacientes que não podem ser recebidos vista da reclusa estadual, quais são os critérios? Não, eu não entendi a pergunta.
Recusa estadual? Isso, que recusa a esses repasses que não irão ser feitos. O que a unidade, quais são os critérios que a unidade vai adotar para que esses pacientes que já estão aqui, quais são as diretrizes que a unidade vai adotar para que esses pacientes continuem sendo assistidos aqui? Não, eu não entendi a pergunta. Diretrizes? A gente vai manter o atendimento, neste primeiro momento, dos pacientes que já se encontram em tratamento oncológico, até não termos mais os recursos materiais para tal. O que, infelizmente, é possível de acontecer nas próximas semanas. Nós avisamos sobre a impossibilidade de manutenção da prestação de serviço nos níveis anteriores a partir do final de junho, há meses. A discussão sobre o financiamento da oncologia no estado do Piauí já dura anos. Este hospital vendeu um precatório que tinha, se endividou muito. São Marcos tem dívidas milionárias hoje. Para que essas dívidas? Para manter o atendimento, acreditando que a questão fosse ser resolvida. E a questão não foi. O senhor poderia dizer o valor dessas dívidas, Tomás? São dívidas que hoje ultrapassam os 60 milhões de reais. São todas organizadas e estruturadas, né? Elas estão sendo pagas, mas nós não temos recursos para a aquisição dos materiais necessários para a prestação do serviço no nível que ele vinha acontecendo. Enquanto isso, o hospital... É através dela. Bom dia, Cauã Souza, Portal Teresina Diário. Existe hoje no Brasil um teto de gasto, um arcabouço fiscal que limita o gasto público no gasto primário, né? Inclusive na saúde. Eu queria saber qual foi a justificativa que tanto o Estado, a Prefeitura ou a União deu a essa pedida de aumento nos investimentos públicos no São Marcos. Perfeito. Ítalo, né? Cauã Souza. Cauã? Cauã. Excelente a sua pergunta. Primeiro lugar, na presença do presidente da Assembleia Legislativa, na presença do Ministério Público Estadual, tanto a gestora municipal, doutora Leopoldina, quanto o representante da CESAP, doutor Rafael, falaram textualmente de que são cientes de que o repasse para o São Marcos é insuficiente. Estavam sentados à mesa mais de 10 pessoas e ambos falaram isso. Então a gente precisa logo eliminar essa retórica que é boba e improdutiva de que o problema é de gestão. A CESAP alega que a responsabilidade é da Prefeitura de Teresina. É a principal alegação da CESAP, como eu já vi o secretário dizer isso publicamente em entrevistas. E a Prefeitura de Teresina alega que já utiliza acima do seu teto financeiro com a saúde para subsidiar a assistência à saúde do município de Teresina. E alega que mais de 50% dos pacientes tratados de câncer no São Marcos não são oriundos de Teresina nem da região Entre Rios. Dos municípios, só Teresina faz repasse. Dos municípios, direto para o São Marcos, só Teresina faz repasse. Salomão. Marcelo, bom dia a todos. Marcelo, no dia que o senhor esteve lá na TV, o senhor nos disse lá que o suprimento, né, o estoque de medicamentos para o tratamento só ia até o dia 30 de junho. Nós já estamos agora lá no dia 6 de julho. A pergunta é, acabou? Compraram mais? Perfeito. Vai ter, não vai ter? Como é que fica para quem já está em tratamento? Para quem já está em tratamento, o que nós fizemos? A gente entende que seria muito falando como médico agora, o doutor André está aqui, é médico oncologista, é diretor da linha de cuidados do hospital. O que acontece? Do ponto de vista médico, agora falando como médico, é muito ruim transferir o atendimento de um paciente de uma unidade para outra. É uma outra equipe, sempre há perda de continuidade, há perda de tempo nesse tratamento. Então a gente está fazendo um esforço junto aos nossos fornecedores e pleiteando uma nova linha de crédito emergencial que vai nos durar 20 dias ou 30 dias. Vamos tomar um empréstimo. Estamos pleiteando para que a gente consiga, pelo menos durante esse mês de julho aqui, 2, 3 semanas de julho, custear o atendimento dos pacientes que já estão conosco tratando câncer. A gente pode saber o valor desse pleito? Está totalmente em aberto. Quando for consolidado, a gente já pode até externar esse valor. Mas é uma coisa que vai nos suprir a necessidade de 3 semanas. Então, assim, para ver se a gente ganha algum tempo. Porque eu não quero crer que o gestor público piauiense
vai permitir que esse estado de calamidade se instale dentro do estado do Piauí. Doutor Marcelo, eu posso fazer mais uma pergunta? É com ela, minha chefe. Pois não. Se for legal, o Hospital São Marcos pode receber emendas parlamentares? E pergunta ao senhor, algum deputado já manifestou, vereador de Teresina, para ajudar nesse processo? Eu preciso falar isso como... Eu vou responder essa pergunta, eu vou até tirar meu crachá, porque agora eu vou responder essa pergunta como cidadão. Eu não sou oncologista, eu sou cardiologista. Mas eu trabalho no Hospital São Marcos há 20 anos e eu conheço a seriedade dessa casa e eu conheço o tamanho do trabalho social que é feito aqui dentro. A quantidade de recursos através de emendas parlamentares que esse hospital recebe é irrisória, frente ao tamanho do trabalho que desenvolve. Conversando com diretores, pares meus, de outros CACONs, Brasil afora, a diferença é absurda. Então, sim, o São Marcos recebe emendas, o valor é irrisório, pouquíssimos deputados federais contribuem. Emendas estaduais, eu não lembro a última vez que recebemos, mas é essa a realidade. E mais, emendas, elas são soluções pontuais e elas geralmente vêm para destinações específicas e não para custeio. O São Marcos precisa de um contrato que garanta a ele tranquilidade financeira para prestar o serviço necessário à população piauiense. E mais, o São Marcos nunca se recusou a prestar contas de nada. Que isso fique claro. Todos os documentos solicitados pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal nos últimos anos foram fornecidos. Inclusive, na semana passada, o Tribunal de Contas certificou e qualificou a nossa prestação de contas, atestando que não houve nenhuma irregularidade no uso dos recursos públicos aqui dentro. Reunião com a bancada, o senhor já fez? Objetivo. Bancada federal? Através Aqui, ó, G1, por favor. G1 aqui, ó. Seu nome, bem, Carolina Vitorino, G1. A oncologia infantil, ela vai ser afetada com essa situação? Carolina, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Inicialmente, não, mas se houver impossibilidade material, nós não vamos ter o que fazer. A oncologia pediátrica está sendo preservada totalmente, assim como os casos de leucemias e linfomas, porque não existe outra estrutura no estado do Piauí que trate uma leucemia. Pode, Cláudio. Mais alguém? Cláudio, vamos lá. Posso falar um negócio fechando? Doutor Cláudio, é só assim. Marcelo. Eu tive aqui uma reunião 4 anos atrás a respeito de um repasse do SUS para o São Marcos. E fazendo uma observação nova, o senhor se torna mais cidadão com esse crachá e despesas, na minha opinião. Obrigado. Eu também acho. Pois então não tire mais não. Tá. Mas vamos lá. O que eu vejo é o seguinte, foi de 13 milhões de reais que eu repasso para cá. Teve a reunião aqui que eu participei, desse mesmo auditório, e vocês conseguiram liberar, se eu não me engano, 7 milhões ainda de emenda parlamentar. Uma pergunta. A segunda, o senhor está dizendo que aqui tem sempre um ponto, vírgula não sei quanto, e os outros 4, vírgula não sei quanto. Eu lhe pergunto agora, esses atendimentos, vocês já compararam para ver se eles lá, o que ganha 4, não atendem mais do que vocês estão recebendo 1? Muito menos. Várias dessas instituições atendem muito menos. Como eu falei para o senhor, falei para todos aqui, melhor dizendo, nós estamos entre as 10 maiores produções de oncologia do país. E com relação à liberação desses recursos, 4 anos atrás, eu não lembro exatamente que recursos foram esses, mas, pronto, o que eu posso atestar é que a prestação de contas dela já foi executada e já foi aprovada. Ok. Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos e, em momentos posteriores, colocar à disposição de todos.